Deus, ele contempla a tua luta. Deus, ele contempla realmente esse momento tão difícil que você tem enfrentado. Mas nós acreditamos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que é o Deus que realiza milagres, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Lucas capítulo 1 e o versículo 37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Às vezes nós olhamos para o problema e nós não te desanimamos. Olhamos para o problema e falamos, não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Deus do impossível, nós encontramos a solução, nós encontramos a resposta, nós encontramos a vitória, alcançamos a vitória. Por quê? Porque estamos depositando a nossa fé no Senhor. Está escrito, o Senhor falou com o profeta Jeremias dizendo: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias estava passando por um momento difícil. Jeremias estava no pátio da guarda, encarcerado. Mas o Senhor chegou para Jeremias e pediu para ele clamar. E neste momento, o Senhor está falando para você orar, para você clamar, para você buscar a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma. Está escrito, meus amados, está escrito na palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 7, que o que pede recebe, o que pede recebe, o que busca acha, o que bate abre. É preciso nós buscarmos em oração, colocando diante do Senhor os nossos problemas, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, colocando diante do Senhor a situação que estamos passando. Pedi, dá-se-vos-á. Aquele que busca vai encontrar. Se você bater na porta da graça, perseverar em oração, a porta da graça vai se abrir. O Senhor vai entrar com a resposta, Ele vai entrar com socorro, Ele vai entrar com a vitória, Ele vai trazer a vitória para você. Se você está passando pela enfermidade, eu quero dizer para você que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Jesus só opera milagres extraordinários, porque Ele é o Deus do impossível. Você que está me ouvindo agora, você que está chorando, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que você tem chorado, tem pessoas que você tem falado com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais de tanto sofrer. Senhor, está difícil. Senhor, olha, eu vou parar, eu vou desistir. Seja forte. Acredite no milagre do Senhor. Amados, eu venci muitas batalhas.
Eu venci muitas guerras, orando, buscando, de joelhos no chão. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Ou seja, temos que orar sempre. Temos que orar todos os dias, colocando nas mãos do Senhor as nossas petições, os nossos problemas. Nós vencemos a guerra, nós vencemos o pecado, nós vencemos o mal, de joelhos no chão, orando. Ninguém vence a batalha parado. Meus queridos, o crente, o cristão que ora, que tem vida com Deus, ele alcança, ele conquista. E é necessário a gente orar. Às vezes nós queremos a vitória, nós queremos o socorro, mas nós não queremos orar. Nós não queremos colocar um propósito de oração diante do Senhor. Nós queremos que Deus faça um milagre, não é verdade? Mas nós não queremos orar. Nós não queremos buscar a presença de Deus. Amados, no capítulo 6 de Daniel, tem um relato muito importante, uma mensagem poderosa, um exemplo de oração. Daniel foi um homem de oração. Amados, Daniel foi um líder, um homem que destacou, um homem fiel, um homem honesto. A Bíblia diz que o rei Dário, ele era um rei que ele viu algo especial em Daniel, tanto que ele colocou Daniel como um grande líder, para liderar. O rei Dário pensou até mesmo em colocar Daniel para tomar conta de todo o país, toda a nação, porque Daniel fez a diferença. Daniel constituiu, meus amados, 120 príncipes para tomar conta ali, para ajudar ele ali a governar ali aquele país, aquela província. Ele constituiu 3 homens, 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes lhes prestassem contas e o rei não sofresse nenhum dano. No versículo 3, Daniel capítulo 6, versículo 3, então esse Daniel era o preferido dos presidentes e os príncipes, porque tinha ele um espírito excelente, e o rei tensionava constituí-lo sobre todo o reino. Então Daniel era um homem que fazia diferença, porque Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que tinha uma vida de oração. Mas a Bíblia disse, meus amados, que aqueles homens que estavam ali,
tiveram ciúme, tiveram inveja de Daniel. Eles procuravam encontrar falhas, erros em Daniel, mas não encontravam. Eles disseram: olha, não acharemos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o achemos contra ele no que tange além do seu Deus. Vamos armar alguma coisa sobre a sua fé, sobre a sua religião. Olha o que é a inveja. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei. Assim disseram: rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores, os príncipes, os conselheiros, os capitões, deliberem para estabelecer um estatuto real e emitir um firme decreto para que todo aquele que em 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou homem, não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto que assina a escritura para que não seja mudado sempre que a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. E o rei Dário assinou aquele decreto. O rei Dário não sabia que aquele decreto era contra Daniel. Aquele decreto era para derrubar Daniel. Mas quando o homem é de oração, quando a mulher é de oração, o Senhor Jesus, ele joga por terra todos os decretos malignos. O Senhor Jesus, ele joga por terra todas as obras do mal, tudo que vem contra nós, tudo que vem contra o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus que tem os joelhos marcados, tem os joelhos com marcas, o homem e a mulher de Deus que vive uma vida de oração, ele vence a guerra. Os decretos malignos são caídos por terra em nome de Jesus. O crente de oração, amados, ele passa por perseguições, por lutas, mas ele vence todas as dificuldades de joelho, orando, clamando, buscando a Deus. E Daniel, amados, quando soube que a escritura fora assinada, Daniel não desesperou. Daniel continuou orando. E a Bíblia diz no versículo 10 que Daniel estava orando com as janelas abertas em direção de Jerusalém. E ele colocava de joelhos 3 vezes ao dia, orava e dava graças perante o Deus eterno, como ele costumava fazer. Era de costume Daniel orar. Ele glorificava, ele exaltava o Deus vivo, o Deus poderoso. Ele não temeu os levantes de Satanás. Olha, você que está passando uma grande perseguição, coloca de joelhos, ore, busque ao Senhor. O Senhor pelejará por você. Quando estamos de joelhos, o Senhor, o Eterno, Ele persica, alabar sobre a alabaia sei, Ele peleja por nós. Amados, aqueles homens observaram, viram Daniel orando. Ele se apresentou diante do rei. Diz ao rei: não assinaste um decreto para que todo homem que em 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou homem, não mate ao rei, ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, é verdade. Assinei. Eles responderam: rei, aquele Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem em conta não tem em conta, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Faz suas petições 3 vezes ao dia. Ele não deu crédito ao rei, ele não deu ouvido ao decreto, ele não te considera. E o rei ficou triste ao ouvir
essas palavras. O rei planejou livrar Daniel até o pôr do sol, mas não conseguiu. Esses homens ficaram ali no ouvido do rei, dizendo ao rei: o senhor sabe que a lei dos persas e dos médios não pode mudar. Não pode mudar nenhum decreto, nenhum estatuto, não é verdade? Amados, o rei ordenou que trouxesse a Daniel. E lançaram Daniel na cova dos leões, os leões famintos. E o rei falou a Daniel: Daniel, teu Deus a quem serves continuamente, ele te livrará, Daniel. E foi trazido uma grande pedra, colocou na boca da cova dos leões. O rei tirou o seu anel, selou. Tirou o seu anel. Ali, amados, selando o decreto. E o rei foi para o palácio. O rei passou a noite em jejum. Eu creio que ele jejuando por Daniel. Não teve festa, porque quando jogava alguém, um inimigo, alguém na cova dos leões, tinha festas. E o rei passou a noite em jejum, passou a madrugada em jejum. Amados, no versículo 20, depois de chegar à cova, então o rei levantou bem cedo pela manhã, versículo 19, e apresentou-se, aleluia, e apressou-se para a cova dos leões. O rei levantou cedo e correu para a cova dos leões. E quando chegou Daniel, o rei gritou: Daniel! Muito aflito. O rei disse: Daniel, o servo do Deus vivo, pode teu Deus a quem serve continuamente te livrar, Daniel, dos leões? Então Daniel disse: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, de modo que não me feriram, visto que em mim achou inocência perante ele, e também perante ao rei, não cometi delito algum. E o rei ficou grandemente alegre. Daniel foi tirado da cova dos leões, não tinha nenhum arranhão. E o rei levantou o decreto, amados, dizendo: o rei trouxe aqueles homens, os perseguidores, que acusaram Daniel com suas famílias, jogou na cova dos leões. Antes de cair embaixo, os leões já haviam estraçalhados. E o rei, amados, escreveu um decreto, para emitir um decreto dizendo: emite esse decreto em que todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, ele é o Deus vivo e leal, para sempre o seu reino, aquele que não será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra, resgata, ele opera sinais e maravilhas no seu reino, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. E o rei disse: todos os povos, línguas e nações que habitam em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Amados, e aquele rei passou a temer ao Senhor. Daniel era um homem de oração, um homem que vivia em consagração, um homem que não estava na carne. Os leões não sentiram nem cheiro de carne, porque Daniel era um homem de oração. Seja um homem de oração, meu irmão. Seja mulher de oração. O Senhor joga por terra o mal agora. Decanta lamacê, canta lamás. Em nome de Jesus, ore e busque. Coloque diante do Senhor essa luta que você está passando, esse sofrimento que você está passando. Coloque diante do Senhor. Você vai vencer, você vai ter vitória. Mas é necessário orar, é necessário buscar a presença do Deus eterno. Você precisa ter uma vida de consagração, uma vida de oração e de obediência. Daniel tinha uma vida de obediência. Daniel tinha uma vida de oração, mas ele fazia diferença. Ele tinha uma vida de obediência. Não adianta orar e não vigiar. Primeiro tem que vigiar.
para depois orar. Nós temos que viver uma vida de vigilância na presença do Deus eterno. O Senhor tocou no meu coração para falar sobre a oração. O programa hoje foi totalmente diferente. Eu procuro seguir a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. Quem comanda, quem age, quem manifesta é o Senhor. E Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar neste momento. Eu estou aqui dizendo para você: ore. Vamos tomar um exemplo de Daniel. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por um momento difícil. Daniel não desanimou. O crente de oração, ele não baixa a cabeça. O crente de oração, ele parte para cima do inimigo, não com armas carnais, mas com a armadura de Deus, com as armas espirituais, o jejum, a oração, a fé, a vigilância, a confiança. Nós temos que aprender a lutar contra o reino das trevas. Lutar contra o reino do mal é orando, é buscando, é jejuando. É dessa forma que nós vencemos o inimigo. É com o joelho no chão. Nós temos visto que há alguns cristãos modernos hoje que não oram mais, não buscam mais, não tem mais aquela vida de oração que tinha antes. Há muitos cristãos, muitos crentes que perdeu o desejo de orar, perdeu o desejo de falar com Deus. É murmurando, é reclamando de tudo, não ora mais, não busca mais. Deus está chamando você para que você volte ao primeiro amor. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Eu quero convidar você para o momento da oração. Eu quero convidar você para o momento de nós falarmos com Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus bendito, Deus amado. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, que nós possamos perseverar em oração, que possamos orar sem cessar. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas. Ó Deus, abençoa todas as pessoas que estão orando comigo agora. Meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo esta oração. As pessoas que estão orando comigo agora. Ó Deus, venha confirmar a vitória, venha confirmar a bênção. Senhor Jesus, abençoa os ouvintes desse programa. Abençoa esta rádio. Abençoa os ouvintes da cidade de Barra do Mendes. Abençoa os ouvintes, meu Deus. Ó Pai, que estão nos ouvindo pela rádio Nova Mix. Abençoa os ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio Ágape. Há muitas pessoas, meu Deus, precisando, meu Pai, de uma resposta, de um socorro. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre, meu Pai, os nossos ouvintes. Socorre, meu Deus, essa mulher, esse homem que tem chorado, que está passando um momento de grandes batalhas, grandes lutas. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Senhor da glória. Socorre a tua filha, socorre o teu filho. Está escrito na tua palavra, Senhor. O salmista Davi disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde é que vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, meu Deus, socorre, meu Deus, os nossos ouvintes. Socorre, meu Deus, a tua filha, o teu filho. Nesse momento,
Socorre, meu Senhor da glória. Ó Deus bendito, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos. Arranca essa doença, o câncer desapareça, o caroço desapareça, o caroço benigno ou maligno saia, em nome de Jesus. Entra na UTI, meu Deus, faz um milagre acontecer. O Senhor é o Deus que ressuscita até mortos. Cura as crianças que estão doentes, cura as pessoas que estão enfermas, cura as crianças, cura as pessoas que estão doentes, dá o livramento, meu Pai, em nome de Jesus. Protege as crianças, os jovens, os adolescentes. Abençoa cada pedido, cada causa que tem calamaci, cantanai, que está sendo apresentada agora em oração, meu Pai. Venha confirmar a bênção, venha confirmar a vitória, em decalabaço, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, que ora, que busca. Sejam todos abençoados e renovados na presença do Senhor. Ó Deus bendito, abra a porta de emprego, abra os caminhos, abra as portas, prospera, em nome de Jesus. Resolve a causa da justiça. Pai, faça o teu querer, a tua vontade. Levanta os caídos, fortalece os fracos, Senhor. Ó Pai, aquele irmão, aquela irmã que parou, que desistiu, restaura em nome de Jesus. Ó Pai, as pessoas que clamam, as pessoas que choram, as pessoas que buscam, venha confirmar, meu Deus, uma grande vitória na vida de cada pessoa que está orando comigo agora, independente da religião. Meu Pai, faz milagre acontecer, liberta vidas, liberta o pecador, que os laços malignos de Satanás caem por terra, as obras do mal saia em nome de Jesus. Opera maravilhas, sinais e prodígios, libertação, meu Pai. Ó Deus, confirma bênçãos de todos abençoados, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse momento de oração, meu Pai. Confirma a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.